Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a este canal, o canal Alô Catiô, dedicado à obra, à arte, à grande arte, é o nome tradicional, né? A grande arte do pintor, poeta e alquimista francês Louis Catiô, cuja realização suprema foi este livro aqui, A Mensagem Reencontrada ou o relógio da noite e do dia de Deus, que, como já comentamos, é tanto um texto sapiencial quanto um oráculo, pode ser aberto ao acaso, dar uma resposta, como acontece com outros livros desse gênero único. Eu sou Fábio Malavolha e aqui no canal Alô Catiô nós estamos apresentando pouquíssimo, dos milhares de comentários, de artigos, de textos e livros que foram feitos e que tomaram a mensagem reencontrada como ponto inicial, como principal referência. Esse livro está se multiplicando, está crescendo. Nessa segunda playlist, essa é a segunda playlist que nós estamos fazendo, o tema é o estudo dos símbolos, que é um texto do Carlos del Tillo, o nome hispanizado de Charles de Guivorst, um grande estudioso da mensagem, que com o seu irmão Emmanuel de Guivorst foi contemporâneo do Catiô e reconheceu o peso dessa mensagem. E esse é o segundo vídeo sobre o estudo dos símbolos. E, resumindo rapidamente, no vídeo anterior, no primeiro vídeo, nós falamos do sentido etimológico da palavra símbolo. Nós falamos não, nós reproduzimos o que o Carlos del Tillo escreveu aqui, né? Está aqui nesse livro, no El Libro de Adán, né? O livro de Adão. Esse texto do estudo dos símbolos está nesse livro, no texto anterior. Bom, nós falamos então do sentido etimológico da palavra símbolo, que quer dizer sinal de reconhecimento. E se referia originalmente ao quê? A um objeto partido em dois e entregue a duas pessoas, que se reconheceriam no futuro, elas ou os seus descendentes, apresentando as duas metades que se encaixam perfeitamente. Tem muitos contos, tem muitas fábulas tradicionais, contos de fada, onde existe essa história, um anel que é partido. Claro, é muito comum, né? É bastante tradicional encontrar isso nos relatos antigos. E, a partir disso, desse sentido etimológico que o Carlos del Tillo nos apresentou, nós seguimos para um comentário de que o símbolo por excelência, o símbolo máximo ao qual todos os outros símbolos se referem, é o próprio homem. E, para confirmar isso, foi apresentada uma passagem do Gênesis, ou algumas passagens do Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, aonde se indica que esse homem que foi criado, conforme o texto do Gênesis, a imagem e semelhança de Deus, quando foi expulso do Jardim do Éden, perdeu a semelhança e ficou só com a imagem. Ou seja, agora ele é o símbolo incompleto, porque falta a ele, falta a todos nós, a nossa verdadeira cara metade. Então, quem não acompanhou esse comentário, que ainda não viu isso desde o início, eu recomendaria de assistir o vídeo 1 dessa playlist. E esse vídeo 1 termina destacando a expressão ajuda de Deus. É o necessário para encontrar essa outra metade. Essa expressão, ajuda de Deus, se encontra tanto no Gênesis,
quanto no versículo 44 do livro ou capítulo 2 da Mensagem Encontrada. Cadê a mensagem? Aqui, né? Mensagem Encontrada. Então, no capítulo 2 da Mensagem Encontrada, que deu mote a todo esse comentário do Carlos del Tilo, que nós vamos ler. Vamos lá no livro 2, né? Os capítulos da mensagem são chamados livros, né? Vamos no livro 2, procuramos o versículo 44 e lemos lá, abre aspas, quando o símbolo é uma realidade, é impossível descobri-lo sem a ajuda de Deus. Fecha aspas. E, a partir daí, nós vamos seguir em frente e ver no que consiste exatamente essa ajuda. E, aliás, como é que esse verbo consiste, que remete à ideia de consistência de algo concreto, é realmente o mais adequado para falar dessa ajuda. Então, vamos voltar ao Gênesis. Há algumas passagens do segundo capítulo do Gênesis, a partir do versículo 23. Claro, foi o Carlos del Tilo que pesquisou isso, que mostrou. Então, vamos ver essa passagem que o Carlos del Tilo destaca. Abre aspas. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Vou criar uma ajuda conforme a ele. Em algumas traduções é um pouco diferente. Você lê, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Mas é claro, é a mesma coisa, né? Então, uma ajuda conforme a ele. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens do campo. Porém, não encontrou uma ajuda conforme a ele, ou alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Depende da tradução que estamos lendo. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono. No original, a gente lê tardemá, essa é a palavra, tardemá, que significa sono profundo, mas que, olha que interessante, a Bíblia dos 70 traduz em grego por êxtase. E enquanto este homem dormia, enquanto Adão dormia, tirou-lhe uma das costelas. Em hebraico, a palavra é tsela, que se traduz também por lado. Tirou-lhe uma das costelas e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Exclamou então o homem, esta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada Ishá, isto é, mulher, porque do Ish, isto é, do homem, foi tirada. Fecha aspas, fecha a passagem do Gênesis, que vocês podem encontrar, né, encontrando em qualquer Bíblia, essa passagem. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 23. Ou seja, comenta o Carlos del Tilo, pelos próprios meios, o homem não tinha conseguido encontrar a ajuda conforme a ele. Né? Ele era coadjudante de Deus, ele deu nome a todos os seres, todos os animais, mas a ajuda conforme a ele. Não, então era imprescindível a intervenção de Deus, fazendo cair o seu sono, o sono divino, sobre o homem, e aí sim, o homem pôde dizer, Adão pôde dizer, dessa vez sim, encontrei o meu complemento, a minha verdadeira metade. Em outras palavras, para descobrir o símbolo,
ou seja, o homem essencial, é preciso reuni-lo com a ajuda conforme a ele, voltar a unir a imagem com a semelhança. Essa é uma visão bastante diferenciada sobre o sentido da criação de Eva, da mulher, né? E será que é uma surpresa que a gente encontra o mesmo ensinamento aqui, ó, no Corão, na tradição islâmica? Não, não é? Segundo o Corão, a história é um pouquinho diferente, mas é a mesma. Quando eles foram expulsos do paraíso, Adão e Eva caíram em dois lugares diferentes da terra. Ou seja, Adão perdeu a ajuda conforme a ele. Então, Adão, arrependido, e como é costume de todo bom muçulmano, fez a sua peregrinação até a cidade sagrada de Meca. E ali, bem pertinho de Meca, no Monte Arafá, ele encontrou e reconheceu Eva, que estava vagando sozinha desde a queda. Em árabe, conta o Carlos Del Tilo, a palavra Arafá significa conhecer, reconhecer. Então, lá, sobre a Montanha Santa, eles se reconheceram e Adão pôde pronunciar as palavras esta vez, osso dos meus ossos, enfim, a mesma história. Descobrir o símbolo, ou seja, o homem, ter essa revelação, consiste em reconhecer o mistério físico oculto nele. O que só é possível com a ajuda de Deus, que é o que nós temos que pedir. Essa palavra, esse verbo, reconhecer, quer dizer renascer com. Conhecer, cognoscere, tem a ver com o verbo latino que significa nascer, renascer com. Isso indica uma experiência sensível, tangível. Por isso, quem falou, ou quem escreveu sobre esse conhecimento experimental, sobre esta gnose, outro nome tradicional. Quem falou disso, quem escreveu sobre isso, é chamado de conhecedor. São os conhecedores, porque eles falam do que experimentaram neles mesmos. Esse nascimento, essa gestação, esse crescimento natural. E cada uma das imagens que eles usam não são mais, na verdade, do que os símbolos dessa experiência que eles tiveram, que é sempre a mesma. 5.000 anos atrás, ou daqui a 1.000 anos, ou hoje em dia, sempre uma única experiência. E cujo sentido não pode ser descoberto sem ter sido experimentado. Por isso, é lindo, né? Tem que experimentar, tem que provar, tem que saborear. Bom, por isso é extraviador, é perigoso, enfim, não é bom tentar explicar ou especular qual seria o sentido dos símbolos tradicionais por nós mesmos, porque nós não conhecemos o significado etimológico da palavra. Não conhecemos ao que, a coisa concreta a qual eles se referem. E assim nós só conseguimos enganar a nós mesmos
e aos outros. Da minha parte, eu imagino que isso deva incluir 99% das obras de simbologia, de interpretação simbólica, enfim. Mas isso não quer dizer que a gente não deva estudar os símbolos, mas sim que nós temos que deixar unicamente aos verdadeiros conhecedores, isto é, os que conheceram por experiência, não por especulação, não por erudição, não por intelecção. Conheceram por experiência, só eles nós temos que conceder a tarefa, digamos assim, ou admitir que só eles têm a tarefa de explicar esses símbolos. Porque esses conhecedores sempre voltam a nos conduzir ao único símbolo, que é o homem essencial, que eles reconheceram e experimentaram graças à ajuda natural. A ajuda conforme a ele, a ajuda de Deus. E quando eu li isso, eu me lembrei de uma coisa que é sempre dita sobre os livros sagrados, as escrituras, e, claro, também sobre a mensagem reencontrada, que é que esses livros falam de um único tema. Eles falam sobre nós, falam sobre o homem. Isso é sempre repetido. Parece que eles descrevem muitos fatos, parábolas, tem guerras, tem eventos, tem histórias, tem símbolos, mas eles estão falando de uma única coisa. O homem, nós, como nós viemos a este mundo, o que é que nós estamos fazendo aqui, como nós vamos, enfim. E quem é que apresenta isso para nós? Os conhecedores. Todos os símbolos tradicionais, aí o Carlos Del Tiro completando, não são mais do que as várias expressões desse único mistério interior. Mas é até natural, né? O homem caído, desprovido da sua metade natural, dispondo somente da sua razão decaída, ele tende naturalmente a projetar esses símbolos no exterior. Ou seja, ele tenta apreender a revelação física, a experiência à qual o símbolo alude, à qual o símbolo se refere, através dos seus sentidos exteriores, não purificados, frutos da queda original. Para usar um símbolo tradicional bem conhecido, eu diria que é um trabalho de Sísifo. Empurra, 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 mas a pedra volta a cair. E as escrituras advertem, avisam, muitas vezes a respeito disso. Então, você encontra aqueles textos que dizem: quem pode colher, que colha. Ou então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, enfim. Mas que ouvidos são esses? Que sentidos são esses? Que mão é essa que colhe? São os sentidos purificados, que permitem ver, ouvir, captar a realidade divina. Só que os nossos sentidos comuns, os sentidos do homem exilado, se tornaram grosseiros, se tornaram carnais. Por isso, o ídolo mencionado no Salmo 115, que não pode ver, nem ouvir, nem apreender a vida, na verdade é o homem carnal. Cadê o Salmo aqui? Vamos ouvir. Salmo 115. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam.
Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Salmo 115. Esse ídolo não é só mencionado aqui, também é referido numa outra parte do Antigo Testamento, que o Carlos Del Tilo destaca, que é o livro de Ezequiel, capítulo 8, onde se lê, abre aspas, hein? E a figura de uma mão estendida me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e levantando-me em espírito entre a terra e o céu, me levou a Jerusalém em visão divina até a porta interior do templo do lado do norte, onde estava posto o ídolo dos ciúmes para provocar os ciúmes do Senhor. Abre aspas. Com certeza, diz o Carlos Del Tilo, esse ídolo é o homem carnal. O texto diz que ele está na porta do templo para representar o seu modo grosseiro, superficial, de entender a imagem simbólica da revelação, as imagens simbólicas da revelação. As suas figuras, os seus ritos provocam constantemente a cólera do Senhor, os ciúmes do Senhor. E isso acontece exatamente porque o homem ídolo, abre aspas, tem olhos e não vê, orelhas e não ouve, boca e não diz as coisas divinas. E eu quero fazer aqui um parênteses pessoal para dizer que, para confirmar essa idolatria absolutamente contagiosa, basta dar uma boa olhada no mundo que nos cerca. Basta ouvir as constantes proclamações das conquistas humanas, enfim, não vou me alongar nisso. Vários versículos da mensagem reencontrada confirmam esse estado de coisas. Por exemplo, no livro 22, versículo 74, abre aspas. Os religiosos e os crentes acabaram confundindo a realidade viva de Deus com os símbolos e as figuras históricas que avelam, o que os mergulha na idolatria sem que eles se deem conta. Esse texto descreve perfeitamente os resultados da leitura literal ou racional ou exterior de textos que, na verdade, só se compreendem quando são revelados. Esse é o nome que eles têm, texto revelado, escritura revelada. Revelado por quê? Por Deus, que manda ajuda. E o livro 25, não é só essa passagem, o livro 25, no livro 25, no versículo 14, linha, a gente lê, abre aspas, é um castigo duro guardar a crosta e ignorar a amêndoa por causa de uma fidelidade cega e surda. A idolatria das pessoas impede a compreensão profunda do mistério divino e a sua realização aqui embaixo. Aqui embaixo onde? Em nós. Nós, aqui embaixo. E nesse mesmo livro, 25, ainda no versículo 31, linha, aqui, estou falando sempre da mensagem encontrada, se diz, abre aspas, a idolatria e o sectarismo é tomar as aparências da revelação pela realidade do mistério de vida regenerada. Fecha. Então, tudo o que foi apresentado aqui
permite concluir que o símbolo é uma realidade sensível que deve ser reunida ou reunificada para se tornar o sinal de reconhecimento. Caso contrário, ele não é mais do que um ídolo inútil. O símbolo é como a fechadura de uma porta que ninguém pode abrir, diz o Carlos Del Tillo, a não ser com a chave que lhe corresponde exatamente. E essa porta está em nós. Por isso, a mensagem encontrada no versículo 26, linha do seu livro 37, diz, abre aspas, fizemos lembrar a fechadura terrestre e a chave celeste que abrem a porta da morada da vida bem-aventurada. Aí o texto segue. A vida bem-aventurada. A aventura desta vida bem levada, bem conduzida até o bom termo, com a ajuda de Deus, que é o que nós temos de pedir. Porque todos os símbolos, imagens, escrituras se referem a uma realidade sensível, mas oculta, da qual todos nós podemos nos aproximar pela fé e que pode ser experimentada através de uma revelação de Deus. A ajuda que os textos mencionam. Eu espero que essas palavras animem quem as ouvir a fazer esse pedido. Isto é, a empreender essa busca nos livros revelados, onde estão os símbolos tradicionais, né? Busca que é feita com amor e fé, e que, longe de ter algum objetivo vago, abstrato, irreal, está orientada para uma meta sensível. Eles dizem a coisa mais indestrutível do universo, eles, os conhecedores. E é um motivo de uma imensa alegria desde já, desde agora, para todos, mesmo que nós não sejamos como não somos, nem santos, nem sábios. Tenhamos ânimo, então, e todo o entusiasmo. As promessas divinas se realizarão, porque elas são a realidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, inspirado no lindo trabalho do Charles Dugvost, aliás, Carlos Del Tillo, e até o nosso próximo encontro aqui no canal Alô Cátion.